Também estava apontando justamente isso que você traz no Twitter, inclusive destaquei alguns trechos que eu vou pegar aqui para levantar a nossa bola para o debate político, Raquel. O Lula, no discurso na Câmara dos Deputados, ele teve diversos momentos de críticas ao governo de Jair Bolsonaro, embora não tenha citado nominalmente o agora ex-presidente da República. Mas ele apontou na condução da pandemia, por exemplo, aspas, atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e os responsáveis não devem ficar impunes. Fecho aspas. Lula citou, aspas, onda de extremismo autoritário que dissemina o ódio e a mentira por meios tecnológicos que não se submete a controle transparente. Fecho aspas, defendeu a criação de instâncias democráticas de acesso à informação confiável e de responsabilização dos meios pelos quais o veneno do ódio e da mentira é inoculado. Ele falou também da promoção por parte de Jair Bolsonaro, mas que não citou nominalmente, repito, da mais abjeta, nas palavras dele, campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. E aí fez uma lista falando do uso da máquina pública, do poder econômico, etc. O Lula apontou também um projeto de destruição nacional, como o Caio acabou de citar, que hoje se encerra, referindo-se, claro, ao fim do governo Bolsonaro. E falou que o diagnóstico feito pela equipe de transição do governo eleito é estarrecedor a respeito daquilo que foi encontrado na administração pública. Ele criticou a gestão bolsonarista da saúde, da educação, do meio ambiente, de ciência e tecnologia, entre outras áreas. E aí, mais adiante, eu entro no aspecto que o Caio citou, do discurso no parlatório, ali em frente ao Palácio do Planalto, para apoiadores, onde ele pregou a união. Mas primeiro, Raquel, do ponto de vista político, e é claro que aqui nós vamos detalhar os pontos econômicos também. O Lula buscou estabelecer um contraponto, buscou estabelecer de uma maneira muito clara que está encontrando aquilo que ele chamava antigamente de herança maldita. Felipe, ele vai se escorar muito nesse discurso, até para justificar eventuais erros, eventuais conduções equivocadas que ele possa ter, principalmente no aspecto econômico. Mas se a gente for olhar para o aspecto político e jurídico, se alguém imaginava que poderia haver algum tipo de anistia para Jair Bolsonaro ou algum tipo de aceno, de pacificação, vale lembrar que durante a campanha, mesmo depois da eleição, aí passada a eleição, nesses últimos meses, agora até a posse, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chegou a fazer um esforço que não foi bem sucedido para que Bolsonaro, para passar uma lei da criação desse cargo de senador vitalício, que de alguma forma favoreceria Jair Bolsonaro, e isso não colou. E hoje, Lula deixa muito claro que se ele quer fazer, de alguma forma, um gesto em direção ao eleitor de Jair Bolsonaro, isso não se aplica a Jair Bolsonaro. Para ele, os rigores da lei. Acho que essa leitura ela é muito evidente e permeia toda a fala dele. Acho que não existe nenhum tipo de anistia sendo negociada. Se ele tiver, eventualmente, responsabilidade em relação ao que aconteceu no Brasil, em relação à pandemia, aos mais de 600 mil mortos, isso vai ser apurado e julgado e não vai ter um contexto político para protegê-lo. Lembrando que Jair Bolsonaro, agora com a perda do Fórum Privilegiado, todos os processos que correm contra ele vão para a primeira instância. Então, não são mais julgados no STF, não cabem mais à Procuradoria-Geral da República fazer fazer as petições. Assim, qualquer procurador pode, inclusive, dar início a esses processos. Então, assim, as diversas falas do Lula, elas deixam muito claro para Jair Bolsonaro, para os seus apoiadores, para os seus aliados, que vai se seguir o curso da lei. Se eventualmente ele tiver algum tipo de culpa e se isso for provado, investigado e comprovado, ele vai pagar.
Acho que não tem nenhuma blindagem sendo costurada com essa justificativa de que poderia ocorrer isso em nome de uma pacificação do país. Lembrando que essa ideia de criar a figura do senador vitalício era justamente uma tentativa de conceder uma espécie de foro privilegiado eterno para ex-presidentes da República e imediatamente após a gestão justamente do Jair Bolsonaro, que, lembrando, decolou para os Estados Unidos, já está em Miami, na Flórida, na sexta-feira, e foi apontado em muitas análises que existe uma preocupação com esse primeiro dia sem o foro privilegiado e como vai ficar a situação jurídica do presidente de agora em diante. E em relação ao discurso no Palatório, Caio, que você citou, o Lula disse assim: vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. E ele falou bastante sobre a reconciliação das famílias, depois, obviamente, de toda essa beligerância. Agora, parece que ficou claro, Caio, essa divisão. Ele prega, por um lado, uma pacificação, uma união, mas não exime de responder por eventuais responsabilidades, tanto o presidente quanto qualquer outra pessoa envolvida ali em todos os períodos polêmicos e todos os escândalos pelos quais a gente passou até agora. Ele tenta, de certa maneira, pegando o discurso do Palatório, né, Felipe, tem trechos ali que ele não falou dentro do Congresso, por exemplo, precisamos unir o país, não existem dois Brasis, a disputa eleitoral acabou, a ninguém interessa um país em pé de guerra. Agora, por outro lado, mesmo nesse discurso do Palatório, você tem diversas situações, e pelas minhas anotações aqui, que ele fala da violência política do país, da minoria violenta, antidemocrática, que tentou se apropriar da cor verde e amarela, da época de sombras, incertezas, pesadelo chegou ao fim, desgoverno, a história jamais perdoará. É interessante a gente tentar, daqui em diante, a partir de amanhã, a partir de hoje, monitorar como que isso será feito, porque ainda que os processos de Bolsonaro, da sua família e de seus aliados continuem a correr, ainda não há uma decisão muito clara se os ministros do Supremo vão declinar desses processos. Isso é uma possibilidade em aberto, né, que esses inquéritos permaneçam no Supremo Tribunal Federal. Ainda que isso ocorra, o próprio Poder Executivo, principalmente o Ministério da Justiça, tem muitos meios de alguma maneira avançar nesse, vamos dizer, no que o próprio presidente Lula chama de desmonte do que teria sido feito, do que foi feito, principalmente em algumas áreas cruciais. Então, é curioso, porque de um lado, nós assistiremos sim a um processo, vamos dizer assim, de desbolsonarização do Estado brasileiro e da administração federal, e por outro lado tem essa questão política, né? A Raquel coloca isso. De certa maneira, é fato que há áreas, e eu destaco aqui meio ambiente, educação, que são áreas que precisam ser reerguidas por completo, mas por outro lado, quando você ancora a dificuldade de avançar ou de mostrar resultado no cenário que você encontrou, de alguma maneira, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas constrói-se um discurso de que, diante de um cenário de terra arrasada encontrado, a apresentação de resultados para o eleitor e para o eleitorado é mais difícil. Lembrando, só para finalizar, Felipe, que é um governo, é um presidente que chega. Basicamente, falei isso no WW esses dias, porque um dos novos ministros que estão começando a ser empossados, me disse, é um governo que chega com 50% dos votos. E é um governo que sai com 50% dos votos, mais ou menos, arredondando. Ou seja, é um governo que vai lidar muito com popularidade, que vai lidar muito com uma oposição ferrenha nas ruas e nas redes. E você atribuir a responsabilidade e a dificuldade da apresentação de resultados ao governo que sai, pode, em alguns momentos, em algumas situações, em algumas áreas, ser muito mais cômodo do que reconhecer que algumas das opções encontradas foram equivocadas.